Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Hoje com uma convidada mega especial, minha amiga Rose Moreira, especialista em cargos e salários, em gestão estratégica de RH. Arrisco dizer um dos maiores nomes de cargos e salários do Brasil, obrigada. hein? E a Rose, que é ex-executiva de RH, foi diretora, tem carreira em recursos humanos e hoje se dedica a ensinar milhares de alunos aí por todo o Brasil. Rose, bem-vinda aqui. Obrigada, Rafa. Um prazer estar aqui, um prazer conhecer a Incycle, que a gente já está combinando há um tempão. Verdade. E dessa vez deu certo. Rose, quantos milhares de alunos pelo Brasil? 12 mil ativos e no Olha. total da Solute a gente tem mais de 100 mil alunos. Olha, deve estar entre as maiores escolas de RH do Brasil, não tá? Maiores escolas de RH. E esse ano a gente ganhou vários prêmios já. E um deles é a maior influência de RH no Brasil. Olha que legal, parabéns. Obrigada. Eu acompanho sempre aqui. Né? E Rose, a gente vai falar de um assunto que a gente estava até conversando ali, nunca foi um assunto de muito domínio meu, mas é um assunto que eu sei que é a base para que um RH consiga avançar de maneira sólida, né? Que é o cargos e salários. Eu sei que é um assunto que você trabalha muito nas empresas, né? Além dos cursos, você faz muita consultoria disso, né? O cargos e salários eu falo que é realmente a base e não deixa de ser estratégico. Por quê? Quando a gente trabalha com cargos e salários, a gente dá uma estrutura salarial clara para o colaborador e um planejamento financeiro para a empresa também. E eu falo que o cargos e salários, ele é muito mais do que uma política ou uma tabela salarial, ele é uma construção. E eu sempre, em qualquer pilar do RH, eu gosto de trabalhar com objetividade. E o cargos e salários traz isso. Então, as pessoas, elas não crescem com salário porque elas são boazinhas ou porque elas são, né, gente boa. Não, elas crescem porque elas respeitam ou não os critérios estabelecidos ali. Então, cargos e salários é meu queridinho, eu brinco, mas porque eu gosto muito de trabalhar com coisas que dão sustentabilidade financeira e emocional também para a empresa. Sim. E normalmente o RH, quando ele quer fazer a implantação de um RH mais estratégico, nem sempre ele olha isso como algo fundamental, né? Às vezes ele quer começar por outras coisas, ele quer começar por fazer pesquisa de clima, avaliação de competência, e ele esquece que até esses assuntos, eles são derivados do cargo de salário. O cargo de salários é a base para construir esse trabalho. Sim, porque quando a gente faz um cargos e salários, a gente tem que estruturar uma política. E essa política, ela traz eu brinco que é a Bíblia do RH, porque ela traz tudo que você vai fazer para avaliar e a pessoa progredir ou não. Então não adianta você fazer, quantas e quantas vezes eu vejo vários profissionais de RH aplicando uma pesquisa de clima e aí na hora de ter um plano de ação não tem, porque não tem nem o básico, que é um cargos e salários, uma política de remuneração. Então, qualquer ação de RH, ela vai estar como plano de ação lá dentro da política do cargos e salários, que é muito importante. E Rose, por mais importante que seja, você vai saber disso melhor do que eu, a grande maioria das empresas ainda não tem isso estruturado, né? Não. Eu fico muito... Até grandes empresas, né? Eu fico muito chocada quando a gente tem projeto em multinacional, por exemplo, que não tem ainda esse básico. Às vezes fez várias coisas em relação à cultura, em relação a avaliações, mas o cargos e salários, que é o norte do colaborador e do fluxo da empresa, fluxo financeiro da empresa, não existe. Então, realmente... E outra coisa que acontece muito é as empresas acharem que isso é coisa só para empresa grande. Sabe? Então, cargos e salários é só empresa grande que deve ter. Não. A empresa mínima ela tem que ter, porque ali é a sua estrutura financeira. E a gente sabe que, principalmente no cenário brasileiro, folha de pagamento é o que mais pesa, é o que mais gera ônus para a empresa. Então, isso tem que ser estruturado, isso deve ser feito com base em estudo e com base em prática. E eu acho que isso é bem chocante, tanto multinacionais não ter, se já tem tantas coisas, quanto empresa pequena não ter. Não, isso é coisa para empresa grande, não faz sentido. Quais são os erros que você acha que as empresas mais cometem quando elas estão construindo uma estrutura de cargos e salários? Para mim, o maior erro das empresas é quando ela faz até uma tabela salarial, porém sem fatores específicos. Então, ela não sabe nem o que foi pontuado ali. E na hora do colaborador progredir dentro do cargos e salários, é algo que continua subjetivo. Então, continua não claro para a pessoa. E aí você dá a promoção ou não dá a promoção ainda com base no sentimento. Então, para mim, esse é o maior erro. E o segundo maior erro
é implantar cargos e salários com percentuais, por exemplo, agressivos, pensando só naquele momento do mercado. Então, eu vi isso muito acontecendo, principalmente na pandemia, na área tecnológica. Teve mesmo. Teve muito. Vamos implantar cargos e salários, uma trilha de carreira do profissional júnior, pleno, sênior, com percentuais extremamente agressivos. Um crescimento muito rápido também. Um crescimento acelerado, porque a geração é imediatista, só que hoje as pessoas também não valorizam só salário, então você pode incentivar de outras formas também, porque você está avaliando aquele momento de mercado ou até aquele momento do caixa da empresa. Então, às vezes, a empresa tem, sim, caixa para sustentar uma folha agressiva naquele momento, mas e para os próximos anos? Porque uma vez que você apresenta para o colaborador, olha, você vai crescer de 25% em 25% do salário. Depois você vai falar, não, agora não é 25 mais, agora vai ser 13. Não, então é irresponsável. Com essa coisa da tecnologia ainda aconteceu depois um descompasso no mercado, porque as empresas hoje não estão mais dispostas a pagar o que elas estavam dispostas a pagar na pandemia, Exatamente. Né? E aí ela tem gente em casa que às vezes ela contrata um profissional mais qualificado, mas ganhando a mesma coisa de um cara que é bem menos qualificado, que está dentro, mas que entrou numa realidade onde ela estava supervalorizando. Exatamente, isso que eu falo. E aí, isso para mim até chega a ser triste, porque às vezes você tem que desligar uma pessoa porque ela está com salário alto. Só que aquele porque ela está atrapalhando a estrutura salarial do Exatamente. Só que aquele salário alto, ele foi de uma decisão da empresa, que é a empresa que tomou a decisão de ser agressiva. Então, eu vejo que quando vai, principalmente no momento de implantação do processo, do cargos e salários, é de forma responsável, pensando em sustentabilidade financeira, pensando sim em valorizar. Eu falo que competência é só um veículo para o resultado também. Muitas vezes o cargos e salários ele só está atrelado à competência, e aí a pessoa vai lá até busca formações, ela busca o conhecimento, mas ela não está gerando o resultado que a empresa precisa através daquele conhecimento. Então, os critérios de progressão eles precisam estar muito bem estruturados. Sim. Você falou dos fatores de análise do cargo, né? Quais fatores você acha que não pode deixar de existir dentro de uma construção de cargos e salários? Quais você acha que são os básicos, assim? Primeiro que eu vejo que é o básico é o conhecimento. Então, o nível de conhecimento, eu não estou falando de escolaridade. Escolaridade eu acho que é outro. Mas o conhecimento que aquela pessoa precisa ter para exercer o papel dela dentro da empresa. E aí está o grande problema na hora da implantação. Eu estou avaliando o Rafa e não que o cargo do Rafa precisa entregar. Isso é muito importante a gente virar essa chave. Você está analisando o cargo, né? O cargo, cargos e salários para você avaliar o cargo. Ah, mas o Rafa ainda não está me entregando o que é necessário para aquele cargo. Aí identificou um problema. Opa, então não é o cargo que você vai mudar, é o PDI do Rafa. Isso. Então, conhecimento, formação também é importante. Porque... E às vezes até para você entender que você está avaliando o cargo mal avaliado. Porque você fala assim, mas o Rafa está te entregando tudo, você precisa entregar. Então por que você está falando que o conhecimento tem que ser tão alto? Isso. Às vezes o conhecimento não precisa ser... Exatamente. Porque as empresas têm essa mania, né? De quando vai fazer essa estrutura de cargos e salários, achar que todo mundo tem que ser perfeito. E aí você tem que trazer para a régua, para baixo. Exatamente. Assim, mas essa pessoa não te entrega tudo que você precisa? Com esse nível aqui, para que você quer um tão mais alto? Você está disposto a pagar tão mais para a pessoa fazer só essa função? Isso. E o legal do cargos e salários é isso, porque vai te dar essa visão analítica. Você quer exigir muito, ok. Só que o salário vai lá em cima. Porque a pesquisa salarial que eu faço é de acordo com os fatores que eu exijo. Claro. Então, a gente faz esse link. E uma outra coisa que eu gosto muito... E até para provocar, falar assim, ó, você acha que a pessoa com esse nível de conhecimento vai estar disposta a fazer esse tipo de trabalho? Isso. Aí tudo vai trazendo essas provocações, vai trazendo né? muitas provocações. Então, aí a gente avalia conhecimento, formação, experiência. Alguns cargos, sim, você precisa ter vivência ali naquela área. Outros não, outros você vai formar, tá tudo bem, são cargos operacionais. Nível de atuação, se é um cargo de liderança ou não. Qual que é o nível de resolução de problemas que aquele cargo tem. Então... Você falou conhecimento, formação, complexidade das atividades. E complexidade é um negócio bem legal de analisar, né? Complexidade Qual é legal. o nível de autonomia que essa pessoa vai ter? A autonomia você coloca junto na complexidade ou você separa? Não, eu separo. Autonomia e complexidade eu separo. Precisão, que é a chance do erro. Isso é muito importante para a gente fazer a avaliação de cargos. Então, por exemplo, um cargo de auxiliar e assistente...
cara, eu preciso ter uma segunda camada de validação. Então, ele não vai ter uma complexidade alta, nem a precisão alta, porque eu tenho que ter uma segunda camada de validação daquela atividade macro que ele está fazendo. Se é um cargo de liderança ou não, e questão de solução de problemas. Impacto você analisa? Impacto a gente analisa também. Tipo, qual é a capacidade de impacto que as decisões dessa pessoa pode ter sobre o resultado financeiro da empresa? Sim, a gente analisa isso tudo e a gente esquematiza num esquema de pontuação para linkar com uma pesquisa salarial e gerar tabela salarial. Legal, então para quem nunca mexeu com cargos e salários... Que tá achando assim, eles estão falando inglês. Para eles entenderem, um cargo é analisado através de vários fatores, né? Como conhecimento, que a Rose está falando, formação acadêmica, complexidade das decisões. Então, quanto é complexo aquilo que a pessoa vai desenvolver no dia a dia. Também a gente está falando sobre impacto, e essa coisa do impacto é muito legal para quem está escutando entender, que às vezes você vai analisar um gerente financeiro. Aí um gerente financeiro de um mercado de bairro que tem 100 colaboradores. Qual que é o impacto financeiro, o impacto que esse gerente tem? Ele tem um impacto de uma decisão que pode causar um prejuízo de 10 mil, 20 mil reais. Agora, um gerente financeiro de uma multinacional que ele organiza lá 300 milhões de faturamento semanal. O impacto é muito mais alto. Sim. Né? E aí é legal o pessoal saber, porque às vezes o gerente financeiro, que às vezes tem os mesmos conhecimentos e informações de um mercado de bairro, para uma multinacional, por que o salário é tão diferente? Porque o impacto é completamente diferente. E o corpo a complexidade técnico, das decisões, né? O corpo técnico é muito diferente também, visto que o tamanho das decisões são muito maiores. Então, para você tomar decisões muito maiores, você tem que ter um corpo, é igual academia. Você vai na academia para desenvolver massa muscular. Um gerente de uma multinacional, ele precisa desenvolver muito mais massa técnica para resolver os problemas necessários, né? E o cargo de salário te dá esse tipo de visão, né? O cargo de salários, muita gente acha que é uma tabela salarial e ele, nossa, não é. Não mesmo, É uma análise mais profunda. É uma de cada análise função. profunda. Isso a gente está falando que a gente está avaliando o cargo. Porque para eu fazer um cargo de salários, eu estou avaliando o cargo. Só que existe a segunda camada do cargo de salários. Após avaliar cargo, pesquisa de mercado e tabela salarial, é você ir para as pessoas. Porque aí você chegou na sua tabela salarial. Tem alguém que está ganhando muito mais ou muito menos, vamos fazer uma análise do impacto daquela pessoa. Ela está no cargo certo ou não? Se ela não tiver, seria um cargo abaixo. Eu não posso diminuir salário. Então, ela está fora da faixa. Ela tem bagagem, ela tem corpo, ela tem potencial para desenvolver para o próximo. Então, são muitas camadas para você avaliar e realmente tomar decisões estratégicas baseadas em dados. Porque o RH ele é muito romantizado, né? O RH é romantizado no sentido de, vamos fazer uma festa, vamos comemorar aqui, vamos fazer um treinamento. E quando você vem para essa camada de cargos e salários, de assertividade, de resultado, você avalia realmente o impacto de cada um para o resultado da empresa e vira até uma análise fria, no sentido de trazer uma visão sistêmica ali. Quantas vezes tem profissionais que a gente gosta muito, mas não estão entregando, e quando a gente vai olhar a descrição de cargo daquela pessoa, a gente vê que ela realmente não é adequada àquela função. Exatamente. E ela não está entregando por isso. Exatamente. Né? Porque ela não tem um requisito. Exatamente. E se ela não tem o requisito, ela tem o potencial para desenvolver, ótimo, vamos fazer. Não tem, e tem gente que não tem, a gente tem que saber lidar com isso também. Tem gente que não tem, e não é nem que não quer ter, às vezes a pessoa é ótima, mas ela não tem ali o perfil compatível com o que é necessário, e aí a decisão tem que ser tomada. Então, cargos e salários, eu vejo isso acontecendo muito nos meus clientes. Eles contratam querendo uma tabela salarial. E quando a gente mostra para eles essa profundidade... É quase um diagnóstico, né? É um diagnóstico, e quando a gente mostra essa profundidade, vem aquela sensação de até estou fazendo tudo errado. Mas não é que estou fazendo tudo errado, poxa, eu preciso realmente de mais dados, mais números para realmente tomar decisões mais assertivas em relação às pessoas. Sim, e você falou até do plano de desenvolvimento, muita empresa faz PDI ainda, muito baseado na expectativa do gestor. Isso. Né, do que o gestor acredita que tem que desenvolver, no que ele acha que falha. E uma das referências para a construção do PDI é o cargo de salários também. Pode ser também a avaliação de desempenho, analisando os gaps ali, mas o cargo de salários é uma referência forte, porque ali é o básico que a pessoa precisa ter, né? Eu falo muito isso. E avaliação, PDI, NPS, NPS, isso tudo é critério de cargos e salários.
porque são coisas separadas. Não, tudo é linkado. Não existe um processo de RH que pode não estar linkado com outros. Tudo tem que estar linkado, senão fica um monte de ponta solta. E uma coisa que não pode existir no cargos e salários é ponta solta. Legal. Rose, qual metodologia você mais gosta? O que você gosta dessa metodologia? O que você tiraria? Assim, com você que tem muito mais experiência que eu nesse assunto, o que você acha qual que seria o mundo ideal para você? Um pouquinho de cada? Conta aí para mim. Eu gosto, a gente usa a REI e é por pontos. Eu gosto da por pontos porque eu personalizo os fatores. Eu já gostei porque é da ensaio que é a junção dessas duas, viu? Parece até que a gente combinou, mas não combinou. E aí eu personalizo os fatores, né? Então, assim, por isso que eu gosto da por pontos, porque a REI não é tão personalizável. Então, a por pontos eu personalizo e uma coisa que para mim é muito importante, a REI é uma metodologia internacional. Então, a gente não consegue trazer tanta personalização, visto que eu tenho uma legislação trabalhista que é totalmente, né, a CLT, ela é totalmente, amarra a gente em muitas coisas. Então, o cargos e salários também, o que eu vejo? As pessoas, às vezes, acham que é só um fator motivacional para as pessoas, e não é. É um lugar para você ter embasamento trabalhista. Então, eu sinto muito conforto em defender isso, porque quando você chega num juiz do trabalho, ele não quer, motivou meu colaborador. Não, ele quer qual é a evidência que você está remunerando de forma adequada, que não teve uma equiparação salarial. Então, quando eu uso uma metodologia por pontos, que eu validei, eu avaliei, de acordo com critérios específicos, que são os fatores, eu tenho evidência. Quando eu mostro, esse colaborador tem esse salário porque a avaliação de desempenho dele foi essa nota, e esse colaborador tem esse salário porque a avaliação de desempenho dele foi essa nota, e ele tem esse tempo, e ele tem esse plano de desenvolvimento, eu tenho evidências. Você tem critérios objetivos. Eu tenho critérios, não porque ele tem muito tempo aqui, isso não cola mais para o juiz, né? Então, até o próprio artigo 461 da CLT, ele traz isso muito claro, que as pessoas, elas precisam ter salários iguais quando elas estão fazendo as mesmas atividades. A única exceção para isso é quando tem um plano de cargos e salários que tem regras de merecimento, que são esses critérios objetivos. Então, eu gosto da metodologia por pontos, justamente porque eu nunca vou entregar algo para um cliente, para uma empresa com dúvida, sem evidência ou com pouca evidência. Então, ali a gente tem muita evidência para trazer segurança jurídica também para o cliente, além que eu falo que é a cereja do bolo, o engajamento das pessoas, que as pessoas, né, a grande maioria das vezes, ela fala, é isso que eu tenho que entregar? Então tá, me dá 6 meses. A pessoa acontece para realmente ela conseguir mudar o nível dela, mudar de cargo. Então, eu gosto muito dessa clareza que a metodologia por pontos traz. Eu achei legal você falar das pessoas, porque assim, eu já vi muita empresa implantar cargos e salários e ao invés de criar uma solução, criar um problema. De criar uma expectativa gigante no time, expectativa de reajuste, de um monte de coisa, e aquilo que era para ser uma evolução do processo de desenvolvimento acaba sendo um buta de um retrocesso. Você já viu isso acontecer? Muitas vezes. O que você acha que acaba gerando isso? Eu vou te falar o que gera, e inclusive quando a gente abre um projeto, que a gente chama de TAP, termo de abertura de projeto, isso é um alinhamento inicial que nós fazemos com os nossos clientes. Não é para falar que vai implantar um cargos e salários, que vai implantar um plano de carreira, porque quando você fala isso, automaticamente as pessoas já entendem que elas vão ter um aumento salarial. E muitas vezes o cargos e salários vem para te falar, essa pessoa está ganhando muito pelo que ela está fazendo. Também, né? Acontece. Então, eu vejo isso muito acontecendo. Então, esse é um alinhamento que nós fazemos sempre, porque cargos e salários é um mito achar que é para dar aumento para todo mundo. Não é. É só para você ser justo de acordo com as competências entregues, com os resultados entregues e com o que o mercado paga e valoriza. E qual que você acha que é o maior erro que acontece quando gera esses problemas? Além de criar expectativa, você acha que durante o processo, por exemplo, não fazer isso de maneira estruturada, ou divulgar resultado antecipado, ou deixar as pessoas participarem muito, ou, por exemplo, abrir muito time para ajudar nesse processo, os líderes a ajudar nesse processo de avaliação, você acha que isso acaba gerando esse tumulto também? Tem um negócio que a gente chama de comitê de calibração, que é para você realmente pegar pessoas chaves da empresa e calibrar o ponto, calibrar uma avaliação. Isso é um grande erro para empresas que não têm maturidade para isso. Por quê?
Porque muitas vezes você coloca pessoas chaves que não fazem ideia do que é para fazer. E quando você ensina, a pessoa ainda não tem o potencial para entender a objetividade da coisa. Então, eu não defendo o comitê de calibração para tudo quanto é empresa. Não, e o que eu vejo muito no comitê é as pessoas não conseguindo ir além do cargo, ficar no cargo. Eles vão além, eles querem analisar a pessoa. A pessoa. Eles não conseguem analisar o cargo. Aí você fixa no cargo, eles... mas é que essa... tal cargo, ele só está pensando na pessoa. Na pessoa. E uma outra coisa nisso também é cada um tá numa área e aí puxa pro lado dele, para a área dele, porque a gente sempre acha o nosso trabalho mais difícil, a gente sempre acha o nosso trabalho mais desafiador, a gente sempre acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, eu vejo que isso é algo que dá muito pano para manga, muito BO, que é a pessoa... Você colocar todo mundo para discutir um assunto que a maioria daquelas pessoas não estão preparadas. Aí, além disso, né, de dar aquele caos na reunião, as informações saem, aí gerou expectativa na empresa inteira e aí virou um caos o cargo de salários. Você já viu o cargo de salários virar um problema muito grande, assim, a ponto de atrapalhar o negócio? Já vi nessa situação. Já vi nessa situação. E uma outra situação que eu vi na pandemia, inclusive a gente entrou no projeto para resolver, que era percentuais extremamente agressivos entre as faixas. Então, eu gosto muito, pensando no mundo atual, eu gosto muito de possibilidades. Eu não gosto de trabalhar só com júnior, pleno e sênior. Eu não gosto. Eu acho que hoje, principalmente as novas gerações, o novo mercado de trabalho, ele exige, sim, uma movimentação mais rápida. Antes a gente estava tudo bem crescer de 5 em 5 anos. Hoje é o fim do mundo, né? Ninguém aguenta. Então, sim, eu vejo que júnior, pleno e sênior só não funciona mais. Então, você tem que ter os steps ou as grades dentro das tabelas salariais. Porém, eu prefiro ter mais possibilidades dentro da mesma tabela salarial. Então, cargo, vamos lá, analista de RH, eu ter várias possibilidades para esse cargo dentro de uma tabela, do que eu com percentuais conservadores, porque eu movimento de forma responsável, do que eu ter júnior, pleno e sênior e ser totalmente agressiva entre os percentuais, entende? Maquiavel já dizia, né? O bem se faz aos poucos. Isso aí. É melhor ir soltando em dose. Isso aí. E aí gera realmente uma competitividade de pessoas entendendo que sim, elas estão se movimentando. Então eu gosto. Legal. Rose, o que você dá de dica para quem quer implantar cargos de salários na empresa, está em dúvida de como fazer, além de comprar lá seu curso? Além de comprar o nosso curso, a nossa consultoria. Não, eu falo assim, sempre não aceite subjetividade. Subjetividade dá um passivo muito grande e pouca riqueza de repertório de negociação. Então, isso para mim é o principal. Cada coisa que você fizer tem que ter um porquê e como você vai verbalizar, comunicar isso para a equipe e também, além de comunicar, eu sempre falo, gente, existe um segredinho que é como que isso vai soar no ouvido do colaborador, sabe? Você ter essa empatia de entender do lado de lá. Como que isso vai soar? E também, que eu nunca vou deixar de falar, como que isso vai soar no juiz do trabalho. Legal, você falou uma coisa interessante, assim. Qual que você acha que é a melhor forma de comunicação para o time sobre o plano de cargos e salários? Você acha que a empresa deve falar que está fazendo, mas depois disso, depois que terminou o projeto, como que você acha que é a melhor forma de comunicar? Como foi feito? Qual que é a expectativa do seu cargo? Como que você acha que isso é legal de ser feito? A gente faz em camadas, né? Então, a gente sempre recomenda fazer a primeira reunião geral para falar do projeto, mas não antecipada. Depois de pronto. Eu prefiro, para não gerar essa expectativa indevida, tá? Então, depois de pronto, faz uma reunião com a equipe geral, explica como foi construído o processo e depois você vai cascateando por área e por cargo, para ele entender realmente o que. Aí a liderança tem a capacidade, com base em todos os documentos que foram criados, mostrar o que é esperado de você, como que é esperado de você, qual que é o plano de desenvolvimento para você chegar onde você quer. E aí, um ponto que eu falo muito, que é o nosso, eu acho que é o nosso diferencial, pouca gente no mercado fala, não é todo mundo que vai chegar em cargo de liderança. Isso tem que estar claro. A gente tem que ter, eu gosto muito de trabalhar junto com cargos e salários com a trilha de carreira, né, no formato Y, que temos cargos de especialistas também. Porque muita gente, cara, não tem...
o querer de ser liderança mesmo, e tá tudo bem, né? Então tem que ter possibilidades ali de crescimento dentro da empresa. Sim, tem gente que vai ser muito boa fazendo aquilo que faz. Ela nem quer ser líder também, mas ela vai se tornar uma especialista. Isso. Alguém que é referência numa atividade, né? E o especialista, eu falo que ele é um perito da área dele. Então, muitas vezes, o especialista ele tem até mais conhecimento técnico que o gerente da área dele. É verdade. Tá tudo bem. É verdade. Né? Então, ele também tem que ser reconhecido por isso. Porque o líder não precisa saber fazer, ele precisa saber organizar o time que faz, né? Isso, exatamente. E aí, eu gosto muito de dar possibilidades, mostrar clareza, primeiro numa reunião geral, mostrando o máximo de clareza possível. Sobre os critérios Sobre mesmo, os né? critérios. Para a pessoa tentar entender aquilo de maneira racional. De racional. Eu sempre crio para os nossos projetos perguntas e respostas, sempre crio, que é para a liderança. Quais são as principais dúvidas que as lideranças... Eu trabalho sempre tentando o mínimo de retrabalho possível. Então, na hora que eu estou implantando, eu já penso para esse perfil de liderança, para esse perfil de empresa, o que eles vão me perguntar. É a minha principal cabeça. Eu já faço perguntas e respostas. Para esse tipo de empresa, para esse tipo de perfil de colaboradores, quais são as principais perguntas? Leu ali já é uma camada, porque senão também o RH fica super sobrecarregado. Então, eu gosto muito, não só no cargos e salários, mas em tudo do RH estratégico, pensar em menos retrabalho possível. Então, sempre, quanto mais clareza você comunica, melhor, mais você traz menos dúvidas, mais transparência. E para liderança, para os colaboradores, eu não gosto de nada camuflado. Isso não precisa saber. Pode saber. O que a gente geralmente não divulga é salário de todo mundo, né? Porque claro, isso, não pode. Infelizmente, a gente ainda não tem uma maturidade no mercado para ter. Mas o resto a gente tem que divulgar, sim. Legal. A gente estava conversando ali na sala, né, Rose, que o cargo não tem como você correr sem aprender a engatinhar. E o cargo de salários é esse engatinhar, né? Esse primeiro passo para o RH, construir um RH. Eu gosto muito do termo RH extraordinário. Você sabe a diferença, Rose? De um RH estratégico e um RH extraordinário? Me conta. Eu tenho que te falar. Vamos ver o que eu sou. O RH estratégico é o RH focado em implantação de projetos de RH, em ferramentas de RH. Então, ele é focado em implantar cargos e salários, ele é focado em implantar benefícios, pesquisa, avaliação de competência. Então, o RH estratégico é focado em implantar processos de RH. O RH extraordinário, não. Ele é focado no resultado que a empresa quer e ele utiliza as metodologias de gestão de pessoas como forma de alcançar esse resultado. Então, não necessariamente ele vai implantar tudo. Sim. Ele só vai implantar aquilo que interessa para a empresa alcançar aquele resultado. E aí eu gosto muito de fazer essa diferenciação, porque a gente vê hoje a grande maioria dos RHs focados ainda na implantação de ferramentas sem pensar se aquilo agrega ao negócio ou não, se aquilo está focado no objetivo que o negócio tem. Mas é interessante falar de cargos e salários, olhando para essa diferenciação, porque até para o RH conseguir alcançar qualquer resultado, ele precisa de uma base sólida que é o cargos e salários. Então, independente se ele é estratégico ou se ele é extraordinário, né, independente dos objetivos que o negócio tem, eu acho que o cargos e salários é uma grande base para que ele tenha credibilidade até na estrutura salarial, na distribuição das coisas, para que ele possa trabalhar com outras frentes para alcançar o resultado que a empresa quer, não é? Te faz sentido essa diferença? Faz muito sentido. E eu vejo que eu também acho que o maior erro é você querer implantar tudo em todas as empresas. O maior erro, porque é a mesma coisa que você dar um remédio para qualquer dor. Cada um tem as suas dores, as suas necessidades, a sua cultura. Eu falo que, da mesma forma que o plano de desenvolvimento é individualizado para o colaborador, o RH tem que ser individualizado para a empresa. Eu defendo que não existe RH Ctrl+C, Ctrl+V. Eu trabalho em muitos segmentos diferentes, em muitas estruturas diferentes de empresa e é cada dia um aprendizado novo. Eu não pego assim, vou pegar dessa empresa e colar aqui. Não existe isso. Então, Mas os RHs querem muito isso, Os né? RHs querem Eles isso. Eles olham mas eu vi uma ferramenta em outro lugar, eu vi um projeto numa outra empresa, achei tão legal, mas não necessariamente aquilo vai se encaixar em você. E ficam revoltados. Nossa, ninguém aqui deixa eu fazer isso. Porque talvez não seja
A necessidade não faça sentido. Então, não existe Ctrl+C, Ctrl+V. Cargos e salários também não existe Ctrl+C, Ctrl+V. Não é só você, eu acho esse modelo de tabela maravilhoso, vai ser esse. Não faça isso, porque pode ser que não se aplique para o seu negócio. Eu trabalho com cargos e salários de vários modelos de tabela, de acordo com o que eu entendo que é estratégico para aquela empresa. Então, de verdade, eu vejo que a gente precisa... Cargos e salários, para mim, é importante para todas as estruturas, porque é o engatinhar, realmente. Se você não tem clareza de remuneração, você não consegue ter clareza de mais nada. Você vai fazer alguma coisa muito além, o funcionário sempre vai voltar naquilo. Mas eu tô aqui, mas o outro ganha mais. Isso. Né? E aí você não sabe como dizer. Você não tem repertório, não tem critério. Não tem como se defender sobre isso. Então, eu vejo que o cargos... Fica sempre subjetivo. Né? Sempre subjetivo. Então, eu vejo que o cargos e salários é realmente para todas as empresas, porém, de forma personalizada. Não é igual para todo mundo. Legal. Eu gosto de dizer que o RH ele não pode ser uma prateleira de produto. Né? E muitas vezes até o RH espera isso. Né? Eu imagino que você deva passar muito para o RH. Sim. Mas eu quero contratar isso. Mas às vezes nem faz sentido para o negócio dele. Né? Nem faz. E eu converso muito isso com os meus clientes. Às vezes eles querem implantar um processo que eu falo, não, você não precisa disso, mas disso aqui você precisa. Então, eu vejo que nós profissionais de RH, nós precisamos de realmente sempre estudar muito, mas também de ter aquele olhar voltado para o negócio, para o segmento. É aquilo, não faz sentido eu implantar, eu tenho cliente de faculdade, por exemplo, então não faz sentido eu implantar numa indústria as mesmas coisas que eu estou implantando numa faculdade. O público-alvo é totalmente diferente, então eu preciso estudar, eu preciso diagnosticar esse público. E tem os objetivos da empresa também, né? Sim. Às vezes duas faculdades vão precisar de coisas diferentes, porque uma está querendo crescer, a outra está querendo se consolidar, a outra está focada em NPS dos alunos, a outra quer partir para o digital, os projetos vão ser diferentes. Exatamente, eu também falo a mesma coisa. Legal. Rose, quer dar uma dica final aí para o pessoal que está implantando? Eu quero, na verdade, fazer uma pergunta para você. Opa, vai lá. Porque eu tenho essa chance. Como que foi para você? Porque hoje eu vivo esse momento, né? Mudar um pouco a mentalidade de RH para empresária. E eu queria saber como que foi esse processo para você, essa mudança. Você sabe, Rose, que eu sempre trabalhei com RH muito focado no negócio, né? Então, eu comecei minha carreira em indústria, trabalhava dentro da produção como RH, não tinha nem o nome de BP ainda, mas eu já era BP. Então, acabou que quando eu mudei essa chave, não foi tão dramático, porque quando eu estava como RH, eu já cuidava de negócio. Eu era tão negócio que no meu último cargo que eu tive como diretor de RH, eu acumulei a função de diretor de varejo. Legal. Porque o meu líder lá, o CEO da empresa, ele me enxergava tão capacitado para resolver os problemas, né, que ele me acumulou a função. Então, eu cuidava de todos os varejos do grupo que eu trabalhava. Então, eu já cuidava de financeiro, já cuidava de comercial, já estava com essa visão. E é muito legal o RH saber disso. Quando o RH ele começa a virar essa chave de eu preciso estar no negócio, eu preciso cuidar do negócio, acaba que a empresa enxerga ele como uma fonte de resolução de problemas e não mais como alguém que vai humanizar o negócio. Que é muito ruim o RH ser reduzido a isso, né? Sim. O RH precisa ser entendido como alguém que pode fazer com que o negócio vá além. Então, como eu tinha bastante isso, não foi tão dramático para mim assim, sabe? Não foi tão dramático. Mas eu vejo profissionais de RH com bastante dificuldade com isso, justamente porque antes ele cuidava só do que era legal, né? Tem muita RH que é muito assim, né? A gente trabalha no que é legal, né? A gente organiza os eventos, a gente organiza as festas, organiza os treinamentos. E aí quando ele passa a ter que cuidar de um dia a dia de uma organização que vai muito além disso, e é muito legal o RH saber que a empresa ela vive isso, que tem que vender, tem que pagar as contas, não é? Tem os problemas do dia a dia, assim, de infraestrutura, tem que ter manutenção no prédio. Sim. Aí o RH, ele dá um baque, né? Você passou por muito isso? Eu tive um baque muito grande, porque quando a gente é RH, isso é uma coisa que eu sempre falo em aula, sempre falo em podcast, que assim, quando a gente é RH, nós temos muitas referências, até bibliográficas, e é muito comum que os RHs tenham muito boa vontade
tipo, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero acontecer, e também muito esforço do estudo, mas a mudança é no sentido de nem tudo que acontece no livro, nem todas as respostas que a gente precisa tá no livro. Então, isso para mim, hoje como empresária, eu vejo situações que eu passo com um colaborador que quando eu era RH, eu falava assim, gente, é só treinar. E tem hora que não é só treinar, que depende muito mais também do querer do outro, que depende muito mais também do potencial do outro. Então, assim, eu sinceramente, eu tive essa mudança de chave que fez muito bem para a Solute RH, que é no sentido de, cara, nem tudo a gente vai ter as respostas em livros ou em estudos. Muita coisa é a gente também respeitar a história do outro. Sim. Porque também eu vejo que um erro de RH é você invadir o espaço das lideranças porque você entende que você sabe mais de pessoas. Ou o RH acha que sabe mais, né? Mas não sabe. Mas não sabe. Então, para mim, isso é um valor meu, inclusive é um valor da Solute também, é a humildade. A gente pode e deve ser conselheiro, a gente pode e deve direcionar, mas a gente tem que respeitar a história, a vivência dos líderes, dos donos das empresas, porque o negócio ele começou a ser construído com o RH. Então, existe uma história do negócio, uma história das pessoas, que quando a gente consegue ter eu entendo que é uma sensibilidade mesmo, o resultado dos processos de RH, eles vêm com mais personalização, customização e mais cuidado para o outro. O cuidado para o outro não é só você saber falar, não é só ser humanizado. É você respeitar a história do que foi construído até ali, sabe? Sim. Você sabe que eu tenho um treinamento que eu chamo de construção de RH extraordinários, que eu divido ele em 3 partes. Aí primeiro é o poder pessoal, daí o RH entender que a responsabilidade é dele, que a gente estava até falando sobre isso, o RH tem essa dificuldade. Segundo, a execução de excelência, que os RHs também não sabem planejar, né? Eles trabalham muito ali fazendo o que tem que ser feito, mas não conseguem ter um plano de trabalho, uma organização estruturada, utilizar a metodologia ágil. E a terceira parte são os relacionamentos de sucesso. É o RH começar a enxergar os líderes como um parceiro estratégico. E não como uma barreira para que ele faça alguma coisa. Porque a grande maioria dos RHs entende a liderança como uma barreira. É meio que assim, eu não consigo fazer porque aquele líder não deixa, aquele líder me atrapalha, aquele líder não tem a visão. E o RH ele precisa virar essa chave de saber que não é que aquele líder me atrapalha, é que com aquele líder eu posso fazer muito melhor, porque eu não conheço do negócio. Isso aí. Eu não conheço do setor dele. Às vezes quer fazer um trabalho com o time de manutenção, aquele líder já foi manutentor, ele conhece o que é ficar no dia a dia da manutenção, as dificuldades, as pressões. Então, se você se juntar com ele, você consegue criar um projeto que realmente vai fazer sentido. Sim. E outra, quando você tem parceria com a liderança, quando a liderança te enxerga como um parceiro e não como um problema, porque tem muita empresa que enxerga o RH como um problema, como alguém que está viajando. Né? Quando você, eu tô precisando aqui diminuir minha hora de parada de máquina e o RH tá querendo que eu pare mais. Não é? E aí quando o líder ele consegue enxergar o RH como esse parceiro para melhorar o resultado dele, porque o RH não vai normalmente com essa visão, né? Sim. E aí ele enxerga o RH como um parceiro para pegar aqueles indicadores chaves dele e fazer com que performe melhor, aí tudo muda de figura. Isso aí. Aí tudo muda, aí você consegue fazer melhor e o outro. Ele vai se abrir para falar para você o que ele precisa, quais são os objetivos dele, como talvez alcançar aquilo. Aí você vai chegar com ideias que ele vai falar, putz, aqui não dá por causa disso, já tentei. Aí consegue criar algo melhor, é sinergia, né? E o RH tem uma dificuldade ainda com isso, né? Nossa, você falou e resumiu muito bem. Quando eu estava em cadeira de diretora de RH, responsável por RH de uma rede hoteleira, era uma coisa muito... Aí eu até lembrei, era uma coisa que eu levava isso muito a sério. Os líderes, cara, eles não são meus inimigos, eles estão aqui para me ajudar. Então eu fiquei 8 anos nessa cadeira e a gente sentava, a gente tinha discussões fortíssimas, mas a gente era extremamente amigo pós. Porque é aquilo que a gente falou também. Gente, é pro trabalho, é juntando as experiências, juntando as visões. Eu, como RH, eu tenho certeza que eu tenho que contribuir. E ele, como liderança, muito também. Então, quando eu caso, a gente consegue realmente ser um parceiro do negócio. Porque, às vezes, hoje tem, né, o BP, mas talvez só em cargo, não em posicionamento, não em estratégia. Então, eu acho que ser parceiro do negócio é muito
usar todos os recursos, sejam pessoas, sejam financeiros, a favor realmente do negócio. E não com relações pessoais, problemas que você fica chateadinha, não. Então, para mim, é fundamental que o RH tenha maturidade para que ele ocupe uma cadeira importante no setor, né? Sim. E eu fico muito feliz hoje de ver que agora a gente começou a falar mais de RH para resultado e menos com RH humanizado, né? Você pega o ano passado, se eu não me engano, o principal evento de RH era Celebre a Humanização, uma coisa assim. Eu falei assim, gente, isso aí 10 anos atrás. Aquele evento que a gente se conheceu, acho que tem 2 anos, foi um evento totalmente voltado para isso. Então, humanização, relações, isso claro que é importante, óbvio. Mas a gente também tem que potencializar, porque senão o RH, ao invés de ganhar espaço, ele perde. Aí fica sempre sendo a área que assim, é importante, mas não é fundamental. Isso. É aquela área que é legal ter, mas se tiver que diminuir o orçamento, é de lá. Exatamente. Porque não é visto como fonte de resultado, e o RH é uma fonte de resultado, né? O RH é uma fonte de resultado e o RH, na minha visão, ele, sem dúvidas, vai potencializar o resultado ou não. É uma responsabilidade muito grande. E a nossa estudo não pode ser somente em referências bibliográficas. A gente tem que colocar a sandalinha da humildade e ir para a prática mesmo. E assim como recado final, eu também diria que o RH é uma fonte de estabilidade, porque os líderes da empresa vão e vêm, os produtos às vezes trocam, evoluem, mas quando você tem um RH estruturado, que cria políticas sólidas, estruturas consolidadas, você tem uma fonte de estabilidade, você cria uma cultura que realmente vai te ajudar a alcançar os objetivos que o seu negócio tem, não é verdade? É verdade. E como a gente hoje está falando mais de RH de resultado, eu vejo que se o profissional de RH não cria essa barreira, ele vai avançar muito em tudo, em crescimento, em visão de negócio. Quantas e quantas vezes a gente está falando, por que o RH nunca ocupa a cadeira do CEO? Por isso. Porque não fala de resultado, quer falar só de humanização. Porque está discutindo abraçar a árvore, colocar uma planta na sala, exatamente, fazer um evento do Dia das Mulheres. Exatamente. Só, né? Então, assim, talvez para a gente cobrar mais no mercado, a gente também tem que entregar mais para o mercado. Sim, sim. E, Rose, por último, eu queria fazer um comentário aqui, que a gente estava conversando sobre isso. Nós dois, nós tivemos cadeiras de RH, né? Sim. Fomos executivos de RH. Sim. E hoje, para o pessoal que está assistindo, quer aprender, busque profissionais que tiveram essa cadeira. Porque hoje a gente vê muita gente na internet vendendo curso, vendendo profissionalização, vendendo sucesso no RH que nunca teve, não acontece? Sim. Vira um executivo de RH, você nunca foi. Nunca foi, Vou te ensinar como fazer, ele mesmo nunca fez direito, né? Só trabalhou executando, mas nunca implantou, Sim. nunca criou, nunca desenvolveu. O mercado é muito cheio disso, não é? Muito cheio. E eu sempre, quando eu fui começar tudo, eu sempre busquei muitos cursos que me ensinassem na prática, eu nunca encontrei. Então, todos os meus cursos é baseado em coisas que eu nunca encontrei no mercado. Eu encontrei muitos, fiz muitos mais cursos que era a réplica de um livro. E não funciona. Não é que o livro não funciona, não é que... Não, é porque existem coisas que a gente só vivendo que a gente consegue ver. Então, é muito legal que os meus clientes falam assim, você nunca deixa ponta solta no sentido de nunca... Sempre tem... O próximo passo é esse. Isso que vai acontecer. Porque eu já vivi aquilo. Então, a gente tem que tomar... Não só no RH, eu acho que isso... A gente até falou, a gente vive na era coaching, todo mundo está ensinando... Isso é legal, todo mundo ensinar, mas desde que tenha prática, desde que realmente tenha vivência, porque senão a gente acaba... Quando você busca uma referência que você não... A pessoa só ensina o que ela leu e não o que ela fez, você não perde só dinheiro, você perde seu tempo, que é o seu ativo mais valioso. Tem muita gente ensinando a nadar, mas aprendeu a nadar na internet. Isso, né? Aí. Rose, adorei te ter aqui com a gente. Foi ótimo. Tem um recado final aí? Eu tenho. Uma pergunta? Não, a pergunta já foi. Mas um recado final, né, para focar no tema do cargos e salários, busque sempre estruturar, isso é o arroz com feijão, isso é o básico, isso é necessário, isso traz clareza. Então, não tenho nada no meu RH. O cargos e salários vai te direcionar até em relação aos outros processos. A partir disso, entenda também que cargos e salários exigem maturidade de gestão. Ele vai puxar essa maturidade,
Porque às vezes a gente implanta um cargos e salários e a gente precisa de mais outros fatores. Então eu preciso de liderança preparada para avaliar. Então ele vai potencializando cada um desses pilares. Então eu vejo que é o básico, é importante, e não pense que cargos e salários é tabela salarial, porque não é. Vai te trazer uma visão muito analítica, sistêmica e voltada para o negócio. E outra também, não trate cargos e salários como política de reajuste, porque isso cria expectativa de reajuste no time. Aí. E já bloqueia, às vezes, a diretoria, que fala assim, não, mas eu não quero aumentar salário. Isso. Aí eu não quero implantar cargos e salários. Então, trata com a empresa que a gente quer fazer cargos e salários para estruturar a política salarial, para entender se as pessoas estão na função certa ou não, para entender o que a gente precisa desenvolver nas pessoas, para entender que tipo de qualificação às vezes está faltando em um lugar ou outro, e deixa essa questão da remuneração de lado, que aí você já evita ter aquele problema de expectativa no time e às vezes até uma resistência da liderança de implantar ou não, pensando que se eu implantar vou ter que reajustar salário. É isso aí. Eu falo isso também. Isso é um mito de mercado, vai aumentar a folha? Não necessariamente. Então, mas tem que ser bem construído também. E até para fazer isso pode ser em etapas, né? Pode ser. A empresa pode estruturar os cargos e salários, entender onde estão os gaps mesmo sem querer mexer. Mas é legal você saber onde está. Exatamente. O problema é não saber. Não saber e ficar sendo pego sempre desprevenido. Eu sempre falo. Se os seus melhores talentos estão indo embora, você tem que entender o porquê. E talvez pode estar ali, no próprio cargos e salários, você já vai ter um diagnóstico. Legal. Rose, adorei o papo com você. Ótimo. Obrigado. Sei que a gente vai gravar ainda muito mais Vai coisa. ter mais, tem que ter mais. Coloquem aí, comentem aí para ele me chamar de novo. Rose, obrigado. Estou adorando a sua visita. E para vocês, até o nosso próximo podcast. E espero que a Rose grave mais com a gente aqui. Com certeza. Obrigada, foi ótimo estar aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.